Olá, Boa noite. boa noite. Vamos poder rever o Lama. É bom te ver também. Tudo bem? Você tá me Tudo? ouvindo bem? Tô. Que bom, maravilha. Assim, dá um tempinho, sabe, Lama? Uns 5 minutos, assim. Depois o Lama fica à vontade pra ver. Aí o pessoal vai chegar. Tá pegando trânsito, né? É. Ah, Eu tô te ouvindo meio baixinho, sabe? Você tá me ouvindo bem? abaixo. Tô. Deixa eu ver se pode ser o microfone. Meu volume tá no máximo aqui. Aumentou? Baixinho ainda. Alô? Não sei se você tá falando baixinho. Pode ser eu também, né? Melhorou agora? Eu consigo te ouvir, Deixa eu mas ver o tá microfone. baixo o volume. E agora? Agora tá melhor. Ah, então já. Problemas técnicos. É, Aqui tá uma chuvinha gostosa, barulhinho de chuva. é, é. O Lama tá em Limão? Pega a mão. Uhum. Bom, então, boa noite a todos e a todas que chegaram e aqueles que estão por vir. Então, com alegria, a gente conseguiu tomar um pouco do tempo do Lama Jigin Lama para poder conversar um pouco sobre o papel do professor, né? E aí eu coloquei bem específico, né, no budismo tibetano, que é o budismo que o Lama treinou. Então, a ideia seria ser uma conversa livre e, e o que eu tinha pensado era o Lama se apresentar, porque pode acontecer de pessoas ainda não conhecerem o Lama, nem o seu trabalho, né? E em seguida o Lama conversar um pouco, assim. Não apenas pelo que o Lama leu, mas principalmente daquilo que o Lama presenciou, né? Já que, por vezes, a maioria das queixas que eu recebo, assim, o PROCON, as pessoas, elas, é como se elas não se sentissem empoderadas. Elas recebem o Dharma e elas não se sentem empoderadas de colocar aquilo em prática, entende? Elas se sentem, elas acham que aquilo é uma outra coisa e que aquilo não é para ela. Então era basicamente isso, assim.
Então, tem algumas coisas do Dharma que eu sinto que não é pra mim também. Ou às vezes foi por um tempo, né? Mas depois passou o tempo. As configurações internas vão mudando e aí o Dharma, ele também precisa se adequar ao nosso movimento interno, né? A nossa progressão no caminho da vida, né? Bom, eu sou o Lama Jigme Lawa, é uma alegria estar aqui com o Roberto, um querido amigo já de muitos anos, a gente já tem, né, se acompanhado dentro do Dharma assim, já há muito tempo, né? Vivi um tempo em Recife, estava muito próximo de ti, a gente pôde se encontrar várias vezes, tanto dentro do ambiente do Dharma, quanto também, né, passeando de vez em quando em Recife, em alguns outros lugares entre amigos, né? E é uma alegria estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Eu, eu comecei no budismo tibetano com um grande mestre que veio para o Brasil, o Chagdotthuk Rinpoche, a convite do Lama Padma Santen. O Chagdotthuk Rinpoche foi quem me introduziu ao budismo tibetano. O Lama Padma Santen me introduziu ao budismo de uma forma geral, ao budismo Mahayana. E ele, na época que nós treinávamos com ele tinha uma pegada muito budismo zen, assim. Ele recém tinha feito uma transição do budismo zen. Então eu me lembro de fazer muita meditação em silêncio com o Lama Padma Santen. E naquela época ele não era um lama ainda, né? Ele era um facilitador do budismo zen e estava começando a facilitar também práticas do budismo tibetano de Chagdotthuk Rinpoche. E eu lembro muito dessa época onde ele era um discípulo, né? O discípulo de Chagdotthuk Rinpoche. Então, quando nós nos aproximávamos do Lama Padma Santen, eu lembro que o olhar dele estava direcionado a Chagdotthuk Rinpoche. Então, nós olhávamos para onde ele olhava, né? Então, ele olhava para Chagdotthuk Rinpoche, ele ia nos retiros com Chagdotthuk Rinpoche. Então, todos nós íamos acompanhando ele de uma certa forma e nos conectando com o mestre dele, né? E, então, esse foi um período bem mágico para mim, porque eu, desde pequeno, eu conto essa história porque ela é muito viva dentro de mim até hoje, assim, na minha lembrança de Chagdotthuk Rinpoche. Então, desde criança, eu gostava muito do filme do Karate Kid, né? E eu tinha um vislumbre pelo mestre Miyagi, né? Por tudo aquilo que o Daniel San aprendeu com ele. Eu sempre tive essa vontade de ter um mestre que pudesse me ensinar, assim, né? Que nem o mestre Miyagi. Eu fiz artes marciais, eu fiz karatê, fiz judô, fiz aikido, fiz kickbox, full contact, jiu-jitsu. Fiz várias coisas quando eu era mais jovenzinho. Se tudo E der errado como lama, já pode ser segurança, né, mano? já fui, já. E... Mas aí o que aconteceu foi que eu, nessas artes marciais que eu fazia, eu adorava muito o conhecimento da arte em si, né? E naquela época eu era jovem, gostava muito, gostava dessa coisa de soco, de pancadaria, de chute e tal, e levar pro chão também. Mas eu não via aquela qualidade do mestre Miyagi nos professores de artes marciais que eu encontrei, sabe? É como se eu estivesse sempre procurando aquilo, assim, né? Aquele aspecto mais interno, da arte interna, da arte do domínio da mente, do domínio das emoções, junto com o movimento do corpo, né? E era difícil de encontrar, né? Eu não encontrei, pelo menos nos mestres de artes marciais que eu tinha quando eu era jovem. Então eu tinha aquele sonho, assim. E aí quando o Thiago da Rinpoche apareceu no Brasil, aqui na região sul, ele já tinha vindo para o Brasil antes, eu não havia conhecido, mas quando ele apareceu aqui na região sul e eu vi ele parecia muito com o mestre Miyagi, né? Ele tinha barbichinha assim, cabelinho branco, barbichinha branca, aqueles olhinhos puxados, ele era pequenininho, ele era um pouco gordinho assim, né, estufadinho, andava que nem o mestre Miyagi assim. Então aquilo foi assim, uau, encontrei o meu mestre Miyagi, agora eu vou poder seguir, né, o caminho que o próprio Daniel San seguiu, até um mentor no caminho e tal. E aí eu fiquei apaixonado por ele, eu magnetizado, assim, apesar naquela época eu não sabia inglês, não sabia tibetano,
Então, o que eu entendi era da tradução que faziam dele, né? Não conseguia entendê-lo diretamente na própria língua dele, mas ele era muito magnetizador pela presença dele, né? A presença dele era uma presença magnetizante, assim. E, e aí eu lembro de treinar, né? A gente tinha ensinamentos com ele, ele vinha para Porto Alegre de vez em quando, eu morava em Porto Alegre, e o primeiro centro dele em Porto Alegre foi no SEB, né? Se chamava Yeshelin. E o Yeshelin funcionou durante muitos anos no SEB. E, e ali eu fiquei assim treinando quando ele vinha, quando ele não estava, quem facilitava as práticas era o Alfredo Avellini, que na época não era lama ainda. Um ano depois disso eu vi a notícia de que o Alfredo Avellini estava sendo ordenado lama pelo o jornal da Zero Hora da cidade, né, de Porto Alegre. E aí apareceu assim de capa uma fotão dele com o Thiago de Rinpoche, dizendo que, né, o primeiro lama brasileiro da linhagem Nyingma, o primeiro gaúcho e tal, sendo entronizado, ordenado como um mestre budista e tal. E aí eu fiquei super feliz, eu disse, olha ali, né? A gente já via um pouco, eu senti um pouco da presença daquele ser humano que era uma presença diferenciada, assim, né? O Lama Santos tinha uma presença, até hoje tem, mas na época tinha uma presença muito diferenciada ali entre o grupo de pessoas que ali frequentavam, né? E não era uma presença de conhecimento, eu não lembro, naquela época, não que ele não tinha, mas eu não lembro na memória, assim, eu não tenho na memória ouvindo ensinamentos eruditos dele, assim, né? Não falas eruditas, eu não lembro, não tenho isso na memória. Eu tenho na memória ele orientando a nossa mente para Tsagdutu Rinpoche, para onde ele olhava, e tenho na minha mente a presença dele, assim, né? Uma presença muito bondosa, muito amigável, muito querida, muito espaçosa, assim, uma escuta muito espaçosa e gentil também. Então eu lembro dessas qualidades, assim, né, de estar presenciando essas qualidades junto com ele. E aí depois que ele foi ordenado lama, aí sim, eu lembro de aí começar a fazer mais retiros e a ouvir mais ensinamentos e aí aprender um tanto disso com ele, né, do budismo mesmo. Eu lembro de querer estar mais próximo do mestre Miyagi. Eu fui falar com o Thiago Rinpoche que eu queria treinar com ele, que eu sentia que ele estava ficando já numa certa idade que eu não sabia por quanto tempo ainda teria essa oportunidade de treinar com ele e que eu queria muito me aproximar dele. E aí eu lembro que ele me acolheu e disse para mim que ainda que era para mim continuar ajudando o Lama Santa em estabelecer o SEB Rural, que recém tinha sido adquirido aqui em Viamão e que eu tinha muito a aprender com o Lama Santa. Eu lembro dessas orientações do Thiago Rinpoche, mas que ele estava aberto, que se eu quisesse fazer uma transição para ficar mais próximo dele, que ele estava completamente aberto assim a me receber também. Então eu lembro desses momentos assim. Depois ele faleceu, eu fui para a Índia, passei 10 anos na Índia, entre Índia e Nepal, passei 5 anos na Índia, 5 anos no Nepal, treinando como um monge budista, né? Principalmente na Índia, eu treinei no sistema monástico dentro de mosteiro, né? E, e aí depois eu fui para o Nepal e aí fui estudar numa universidade onde tanto monges quanto laicos estudavam, né? No Nepal. E aí fiquei mais próximo do meu mestre tibetano que vivia no Nepal, né? Que é a Sua Santidade Gaondrupa. E ele mesmo disse que era para mim ir para o Nepal para ficar mais próximo dele. E aí depois desse treinamento por lá, eu tinha... Eu sempre fui uma pessoa bem comedida, sabe? Mais silenciosa, assim, um pouco introvertida, né? Então, para mim, ficar em silêncio, em isolamento, é muito fácil. É muito fácil. Realmente, assim, as pessoas até se assustam, assim, porque às vezes parece que eu desconecto mesmo, assim, né? Não sinto necessidade de estar me estimulando com socializando, né? Então, era muito fácil. E aí eu ficava muito feliz em retiro e a minha ideia era concluir a minha formação no Nepal, na universidade, e entrar em retiros longos, mesmo que eu já estava fazendo alguns de 3 meses, 6 meses. Todo ano eu fazia entre 3 e 6 meses de retiro na montanha, né? Lá nos Himalaias. E aí eu queria entrar num retiro mais longo, assim, de alguns anos, né? E
E aí, logo quando eu estava concluindo a graduação, sobre Sociedade Gaondrupa e Sominense Geoducampa, eles disseram que era para mim voltar para o Brasil e então orientar com aquilo que eu tinha aprendido das pessoas no Brasil. E aí eu perguntei de que jeito seria isso. Eles explicaram. E eu lembro que foi uma surpresa para mim, né? Eles disseram que, enfim, eu estaria indo como um lama da linhagem Drupa. E eu disse, mas eu sou só um aprendiz aqui. Eu realmente era um monge aprendiz nos Himalaias, né? Porque lá a gente está ao redor de tantos mestres, assim, a gente caminha pela rua, tem pessoas que treinaram, tipo, 30 anos a mais do que tu, assim, sabe? Tem um conhecimento grande, tem retiros longos. Então a gente sempre se sente meio aprendiz em meio aos anciões lá na Ásia, né? Assim. E me senti assim. Aí daqui a pouco eles disseram, não, agora você vai ensinar. Mas aí eu pensei, poxa, mas eu não sei nada. Eu vou ensinar praticamente, né? Aí ele disse, não, você vai ensinar o que você aprendeu, né? E aí eu disse, tá, mas se eu cometer erros, né? Perguntei para o Rinpoche que se eu cometer erros. Aí ele disse, não te preocupa que a gente corrige. EAD já tinha, né? Então foi assim minha caminhada. Aí eu vim para o Brasil, aí né, comecei a partilhar aquilo que eu tinha treinado, aquilo que eu conhecia, aquilo que eu tinha aprendido, né? E assim eu sigo até hoje, assim, inventando algumas coisas também, mas aprendendo a andar dentro do cenário onde eu tô, né? Então, esse é um dos grandes aprendizados assim que eu tive, né? De que o Dharma ele não está em outro lugar senão no lugar onde você está, né? A gente não busca o Dharma num outro cenário, num outro contexto, né? Isso é uma ilusão. O Dharma ele se revela onde você está. Então esse é o grande aprendizado que eu tive, e que eu tenho até hoje, né? Às vezes a gente resbala no caminho, a gente começa a projetar, né, coisas para fora e aí a gente acorda, né? Não, mas não existe o Dharma ou a realidade, de fato, a natureza última, ela não está numa projeção, né, da tua mente. Ela é a fonte da projeção, olhe para a fonte, né? E a gente acorda, né? Nesse sentido. Então, foi assim meu caminho, assim, e como começou minha relação com os meus professores, né, do Dharma. Eu até me esqueci da pergunta que você tinha feito, que você tinha colocado com muitas pessoas. Daí, como é que o Lama, como é que o Lama foi vendo a importância de se manter esse vínculo com um professor para poder avançar ou não? Uhum. Eu, na época que eu comecei, eu não tinha noção disso, né? Hoje eu tenho uma noção um pouco melhor do que é a importância eu nem diria professores, mas de exemplos, né? Boa. Porque na época eu lembro que eu simplesmente fui magnetizado pela bondade de algumas pessoas que eu encontrei, assim, sabe? Não era nem tanto o exemplo delas, porque naquela época, bem jovem, tinha 15 anos, eu não tinha bem noção do que era um bom exemplo no mundo, assim, né? Eu tinha noção do que era um mau exemplo. Aí as pessoas que eu ia encontrando, elas, esses não são maus exemplos, né? Mas eu sentia que o que me magnetizava mais é que eu estava encontrando boas pessoas, assim, entende? Pessoas que pareciam que tinham um interesse em mim, né? Interesse positivo, assim, interesse de que eu andasse, de que eu me desenvolvesse, né? E eu sentia aquilo que era genuíno aquele interesse, né?
E aí eu era magnetizado por aquilo, assim, eu sentia que tinha alguém cuidando de mim ali, alguém olhando por mim, né? Então eu fui sendo magnetizado por aquilo. Aí eu lembro que passou-se alguns anos, até uma amiga minha querida, a Júlia, a gente conversando um dia, antes depois que eu já tinha começado, e aí ela comentou, para de falar que nem o Lama Santa, hein? Eu não sei, parecia uma cópia, assim, sabe? Né? Seja tu e tal, aquela coisa. Aí eu me dei conta, não, mas eu tô sendo eu. Aí depois eu fiquei numa reflexão, pensando, né? É um processo de osmose, assim, né? A gente tá com a nossa família, a gente cresce no meio da nossa família, a gente vai começando a adquirir traços do nosso pai, traços da nossa mãe, traços das pessoas que a gente convive, né? Tanto o jeito de fazer as coisas, os gestos, né, a fala, o modo de falar, o vocabulário que a gente usa, né? Isso acontece por um processo de estar exposto a certos estímulos ao redor. A gente vai aprendendo, nosso cérebro ele aprende assim, exposição, né? A gente vai absorvendo os estímulos e vai incorporando muitos deles que a gente considera úteis, né? E, ou de alguma forma úteis tanto num lado positivo quanto às vezes num lado mais negativo, mais de autodefesa mesmo, né? A gente vai incorporando esses elementos e hoje eu entendo assim o papel de um professor, da importância não só de um professor espiritual, mas de qualquer exemplo positivo, de qualquer exemplo daquilo que a gente almeja realizar, de que a gente almeja de alguma forma manifestar, né, ou ser no mundo, o quão importante é a gente ter exemplos vivos ao redor da gente. Então a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo por estar junto, né? Não é um processo cognitivo, intelectual. A gente vai aprendendo com as pessoas que são boas pessoas ao nosso redor, a gente vai aprendendo a ser boas pessoas. Se essas pessoas têm algum nível de discernimento, de maior consciência sobre a vida, a gente vai olhando para elas e a gente vai absorvendo esses estímulos de discernimento, de maior consciência na vida. Como é que uma pessoa que tem uma maior consciência, um maior discernimento sobre as coisas, como é que ela reage às coisas, como é que ela se movimenta no mundo, como é que ela se relaciona com os outros, como é que ela se relaciona com o universo, né? Então a gente vai observando, estando junto com aquela pessoa e vai, de alguma forma, absorvendo, né, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está presenciando, né? A gente vai também, de alguma forma, começando a sentir a vibe daquela pessoa, né? Então, qual é o humor dessa pessoa, a energia dessa pessoa, como é que é o emocional dela, né? E a gente vai presenciando isso também, a gente vai entrando em contato com isso, né? A gente é magnetizado por alegria, a gente é magnetizado por amor, por compaixão, né? A gente também sente, né, quando alguém está agressivo, irritado ou invejoso, né? A gente consegue sentir essas energias, né? Essas vibes, assim. Então, se você está num ambiente onde as pessoas elas são muito impacientes, muito irritadas, muito agressivas o tempo todo, aquilo que que o teu sistema, que o teu organismo passa a conhecer é aquela vibe de agressividade, né? Então, tu passa a vibrar aquilo junto, né? Já se você está perto de boas pessoas, né? Pessoas que têm uma gentileza, que têm uma bondade no coração, que se relacionam super bem umas com as outras, você começa a sentir essa vibe e daqui a pouco você começa a reverberar a mesma vibração, né? Então eu senti isso, assim, eu considero que hoje eu percebo que, na verdade, não foi só professores do Dharma que foram os meus motivadores de transformação, na verdade foi a Sangha, foi a comunidade, foi as pessoas que estavam no caminho, assim, sabe? Pessoas que estavam querendo algo melhor para a vida delas, pessoas que estavam, né, buscando um outro olhar para a vida, buscando se relacionar de um jeito diferente, né? Então, essas pessoas todas que eu fui encontrando e que faziam parte da comunidade, das pessoas que buscavam se desenvolver enquanto seres humanos, foram todos meus professores. Então, deixa eu só desligar o meu telefone aqui, senão ele vai...
tem esse nível de preciosidade que é super importante a gente olhar. Por exemplo, no budismo tibetano, né, no budismo que eu faço parte, se diz que a relação de verdadeira, a gente chama de Guru Yoga, né, a relação, a yoga ou a integração com a natureza do Guru. Né? O Guru significa não a personificação de uma pessoa, mas significa uma luz que ilumina a nossa escuridão. Gu é escuridão, Ru é luz. Né? Guru é a luz que ilumina a escuridão. Né? Então, o Guru não é o ser humano, o Lama, que é a tradução tibetana para Guru, né? Na verdade, o que a gente está querendo dizer ali é a luz. Então, tem certas coisas, certos fenômenos que são capazes de refletir uma luz no teu campo de consciência. Né? Tanto pessoas quanto objetos. Às vezes é uma estátua de Buda. Né? É uma imagem de Buda. Então, aquilo que for capaz de refletir luz, de iluminar o teu campo de consciência, de te acordar, de engatilhar insights, esse é o Guru. E o Guru, a realização do Guru na tradição do budismo tibetano é quando a gente começa quando a gente está com uma consciência tão integrada com os fenômenos, que os fenômenos todos passam a ser o nosso Guru. Eles começam a brilhar o nosso campo de consciência. Né? Então esse é o verdadeiro Guru. Agora, se a gente aponta para isso diretamente, né? Algumas pessoas talvez tenham dificuldade, porque elas têm hábitos de olhar para determinados fenômenos, para os fenômenos que circundam elas na vida delas, no dia a dia delas, já com muita atribuição de sentido, com, né, gatilhos emocionais conectados. Então, esses fenômenos, seja, né, esposa, marido, filhos, casa, trabalho, né, posses, eles estão todos muito carregados de sentido já para a pessoa. Né? De peso existencial. Então, muitas vezes é difícil de você olhar para eles como uma luz que ilumina o campo de consciência, porque quando a gente olha para esses fenômenos que já estão marcados, né, com muitos hábitos, né, da gente, o que aparece no campo de consciência é aquele sentido que a mente atribuiu ao fenômeno e, portanto, o obscurece de sua natureza. Então, a mente, ela encaixotou o fenômeno naquilo que ele não é. Deu um sentido para ele. E aí, estreitou a relação que a gente pode ter com aquele fenômeno. Então, aquele fenômeno já não mais ilumina o campo de consciência, mas ele está preso dentro de um caixote de sentido estreito. Então, a mente, ela assume a forma daquele caixote quando ela se relaciona com coisas do dia a dia ao redor, coisas que já estão habitualmente enraigadas. Né? E aí, como é que a gente se desvencilha disso, né? Como é que a gente trabalha com esses hábitos, né? A gente começa a olhar para pessoas que trabalharam esses hábitos. Essa é a forma do budismo tibetano. A gente se aproxima de pessoas que também tinham hábitos, né? De hábitos ilusórios, de olhar para as coisas e reconhecer uma realidade que não está nelas, causadora de sofrimento, né? E essas pessoas passam a nos mostrar a nível de sua conduta, de sua ação, a nível de sua vibe, de sua energia, a nível de sua fala, a forma como uma pessoa comunica ou apresenta essa realidade. E também a nível da presença da sua mente. Como é que a mente dessa pessoa que já foi mais treinada, né, já treinou por um tempo, ela opera? Como é que a mente dessa pessoa opera? Então, a gente começa a entrar em contato com um sistema que foi trabalhado melhor do que o seu. Eu achei isso massa, assim, porque, cara, a gente, na vida da gente, a gente aprende, por exemplo, uma habilidade profissional, a gente se desenvolve áreas, tanto de aprendizado manual, quanto aprendizado emocional e mental, para atuar numa certa profissão, muitas vezes, né? Então, tu adquire um sistema trabalhado para atender a demanda daquela profissão. Né? Só que tem outras pessoas que desenvolveram outras habilidades que a gente vai chamar que é da ciência interior na tradição budista. Então, por exemplo, na tradição do budismo tibetano e na Índia também, a gente considera que haviam 5 grandes áreas de treinamento que chamadas as 5 ciências. Né? Eles chamam a medicina, a
as artes manuais, a gramática, a poesia e a ciência interior. A ciência interior é a prática do próprio budismo, né? E, então tem pessoas que se trabalharam dentro desse caminho da ciência interior, do autoconhecimento, né, do treinamento e domínio da mente, treinamento e domínio da energia, treinamento e domínio do corpo, da Hatha Yoga também. E dentro do budismo tibetano, né, as várias yogas que trabalham com posturas físicas e também, né, respiração, energia, pranayama. A gente não chama de Hatha Yoga, mas é um termo mais conhecido, né, que a gente poderia fazer uma relação assim. Né? Então tem pessoas que trabalharam, né, se trabalharam a nível de corpo, de energia e de mente e, digamos, se transformaram, né, começaram a operar de uma forma diferente. Então quando a gente se aproxima dessas pessoas, é algo muito novo. A gente olha para elas, a gente sente que elas estão andando de uma forma diferenciada no mundo. E aí a gente passa a observar, a gente observa elas. E uma das instruções é a gente observar, por exemplo, aquilo que é positivo, saudável, a gente toma como um aprendizado. E aquilo que é duvidoso, que talvez não seja saudável para você, você não precisa adotar. A gente passa um bom tempo observando um exemplo, um professor, alguém que trabalhou o seu sistema, né? A gente passa um bom tempo observando e aprendendo aquilo que é positivo e saudável para você e aquilo que não for positivo e saudável, né? Talvez seja bom para outras pessoas, mas não para você. Então você não precisa incorporar, não precisa adotar ou se relacionar com aquilo que não é positivo para você, né? E então esse é o início da relação, sabe, e da importância com o professor. Eu vejo que a gente deve ter essa perspectiva, assim, não só de um professor, mas quem são os exemplos de vida que você gostaria de se tornar. Né? Quem são, ou ainda melhor, despersonificar o que são. Quais são as qualidades que você gostaria de vibrar em você? E aí você vai buscar as pessoas que têm essas qualidades. Ou os ambientes onde essas qualidades vibram, porque o sentido profundo de um professor na tradição do budismo tibetano não é só o guru, mas a gente chama o guru e a mandala. A mandala, ela vibra a vibe, a energia daquele tipo de sabedoria que a gente está buscando, né? Da realidade última. Então, muitas vezes, não há um professor específico, uma corporificação humana específica, mas há um ambiente onde você se torna saudável, onde você aprende. Né? Então esse ambiente ele se torna o grande professor, ou a gente chamaria mandala, né? Daquele centro de sabedoria. Então tem muitos níveis do que a gente pode entender como dotado da natureza de um professor, dotado da natureza ou uma fonte de aprendizado, né? Não só no nível humano, assim. Então é importante a gente olhar para isso, né? A realidade ela está ensinando para a gente constantemente. Né? Quando os grandes mestres da humanidade eles se realizaram espiritualmente, qual é a fonte verdadeira da realização deles? Né? Os mestres deles, se eles tiveram mestres, né? Porque alguns grandes mestres eles não tiveram mestres humanos, mas aqueles que tiveram mestres humanos foram orientados a olhar para o universo de um certo jeito, de um certo modo, porque o universo ele vai revelar o que ele é. Esse é o grande guru, esse é o grande mestre, é o universo. E o universo, você faz parte do universo. Então a natureza de guru está dentro de você também. Ela permeia o seu corpo, ela permeia suas faculdades sensoriais, ela permeia suas faculdades mentais. Né? Como é que a gente aprende? A gente aprende observando, olhando, deixando que a própria natureza desse mundo fenomenal revele o que ele é. E esse é o Dharma, esse é o grande ensinamento. Então, quando esse Dharma passa a ser
revelado, passa a brilhar na nossa consciência, ele passa a se tornar professor. Então a gente vai estar circundado por uma miríade infindável de professores ao redor da gente, constantemente revelando a sua natureza, revelando a sua realidade para a gente, né? Quando a gente chega nesse nível, assim. No budismo tibetano a gente chama isso do mestre secreto, né? A gente chama isso o guru secreto. É o mestre secreto, é quando toda a realidade ela passa a revelar o Dharma para ti, né? O ensinamento para ti, revelar o que ela é. A gente só precisa adquirir os olhos para ver. E aí, esse que é o grande ponto que a gente precisa entender. Como é que a gente adquire esses olhos que veem o verdadeiro mestre que é o universo? A gente precisa aprender. Se a gente não está conseguindo ver o universo diretamente, se a gente não está conseguindo aprender com o universo diretamente, como é que a gente aprende? O jeito mais fácil de aprender é aprender com alguém que conseguiu ver. Ele vai dizer, olha, eu comecei assim, faz assim, né? Aí tu vai indo assim, né? Vai testando, né? Talvez, mas às vezes a gente encontra, é bem comum, às vezes não, é bem comum a gente encontrar, por exemplo, o jeito que uma pessoa aprendeu, talvez não seja o jeito que você vai aprender, né? Porque diferentes pessoas têm diferentes trajetórias de vida e digamos, predisposições, capacidades, né? Então, o jeito que elas aprenderam foi um jeito que se adequou ao mundo delas. E às vezes tu tem um mundo completamente diferente, tu não vai aprender do mesmo jeito que aquela pessoa, né? Então tu precisa de uma outra abordagem. E aí por isso que é legal, assim, a gente tem muitas diferentes tradições espirituais, muitos diferentes tipos de professores espirituais, professores, né, de meditação, que têm trajetórias diferentes, que têm jeitos diferentes, que têm formas de se comunicar diferente, que se expressam, que andam no mundo diferente. E todos esses professores e essas tradições espirituais, elas vão se adequar, se ajustar, se encaixar melhor a diferentes pessoas. Então isso é maravilhoso, assim, a gente poder compreender isso, né? Ter isso já é uma grande maravilha, né? Mas poder compreender isso te abre um campo de sabedoria, um campo de discernimento sobre a diversidade preciosa que existe no universo, né? Te abre um campo de apreciação, de admiração e de alegria também ao olhar as diferentes tradições, ao olhar os diferentes professores, né? Abre-se um campo de complementariedade entre esses diferentes professores, né? Ao invés de comparação, competição, ou meu melhor, não sei, isso cessa porque você entende a realidade, você entende que diferentes pessoas precisam de estímulos diferentes, isso fica muito óbvio para a gente, assim. Então surge esse tipo de visão, assim, que é a própria visão dos grandes mestres, né? Os mestres, os professores que, que experimentaram, né, a, a natureza da realidade, experimentaram o que é de fato a vida, o que é de fato o mundo, eles veem assim, né? Eles veem desse jeito, assim, eles apreciam o mundo fenomenal como ele é, assim. O Dharma está em tudo, né? E, o que é que o Lama daria como sugestão para as pessoas que acordam cedo para levantar, para colocar a mesa para os filhos, para ajudar a esposa e vice-versa, e depois elas precisam trabalhar, entende? E as Uhum. pessoas, geralmente elas dizem assim, ah, isso é muito interessante, mas eu queria ver isso adaptado à nossa cultura. Eu queria ver o Buda praticando no metrô. É coisas desse tipo, entende? Uhum. Tem várias formas de olhar para isso, né? Talvez o Buda, se tivesse aqui com a gente hoje, ele ia pensar: melhor sair da Babilônia e viver numa comunidade alternativa no mato. Vai saber o que o Buda ia pensar, né? Talvez ele não veja muito sentido nos metrôs, assim, nessa correria toda.
Isso eu estou pensando só. Existem várias formas de olhar, assim, né? Porque É, a gente pode olhar uma pessoa doida que sei lá, né, anda armada ou engana os outros, e a gente olha e diz, cara, eu não quero estar perto disso, entende? Pessoa doida. Aí a gente sai fora daquilo. Então, não quer dizer que porque as pessoas elas estão, né, completamente iludidas e fazem o que fazem, que a gente precisa fazer que nem elas. uhum, Não precisa, a gente pode criar uma outra realidade, né? A gente pode entender a realidade de um jeito diferente e claro, né, existem demandas de sobrevivência, né? Existem demandas de sobrevivência, mas a sobrevivência ela não está completamente atrelada a uma visão capitalista, consumista, né? Então, nós podemos frear um pouco isso, né? Olhar para o que realmente importa, assim, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tive a grande alegria de conhecer foram pessoas que viviam com muito pouco dinheiro. Eu conheci, tanto aqui no Brasil, algumas, quanto na Ásia eu conheci muitas, assim, é muito pouco, muito pouco. Elas comiam pouco, elas eram até mais magrinhas, assim, porque não tinha, assim, essa coisa de esbanjar, de comer, ir na pizzaria, em restaurante, sabe? Comiam muito pouco, né? O suficiente para elas se sentirem revitalizadas naquele dia. E tinham poucas posses, várias delas que eu conheci eram uma espécie, eram tipo nômades, tanto ocidentais quanto orientais lá na Ásia, né? Então eles ficavam assim, eram andarilhos, né? Peregrinos assim, né? Eles iam conhecendo lugares sagrados e ficando um tempo no lugar. As posses que eles tinham era uma mochila, com algumas roupinhas, alguns suprimentos, era isso. Muitas pessoas eu conhecia assim na Índia, tanto ocidentais quanto asiáticos. E, e tu olhava para essas pessoas, elas eram felizes. Elas não tinham nada, não tinham carro, não tinham casa, não tinham nada. Mas elas tinham tempo, tipo, tu via elas, elas estavam. Tinham tempo para viajar, tinham tempo para meditar, tinham tempo para fazer yoga, tinham tempo para fazer várias coisas, né? Aí, anos depois que eu voltei no Brasil, eu encontrei ele era o 40º campeão mundial de tênis. É um francês, eu acho. Encontrei ele na Chapada dos Veadeiros lá. Ele tem uma terra lá. E aí eu conversando com ele, e ele vive de uma forma muito simples, casa super simples, a casa dele, assim, ele planta e tal, tem árvores frutíferas e vive meio dali da terra dele. E ele foi me contando que tinha muita grana antes, dos prêmios que ele ganhou, né, nas competições, e que ele largou tudo. E eu disse, mas por que você largou tudo? Ele disse, eu não tinha tempo. Aí eu disse, como assim? Aí ele disse, olha ao redor de ti. Aí tem aquela natureza, né? Tava no sítio dele, assim. Aí ele disse, escuta o barulho dos pássaros. Aí ele disse, eu tenho todo o tempo do mundo para presenciar isso hoje. Aí naquele momento eu fiquei muito emocionado, assim, porque, né, tempo é muito precioso, a gente usar bem o tempo da gente, né? Então, em que coisas que a gente está usando o nosso tempo? Será que a nossa vida está passando focada em coisas superficiais e talvez não tão importantes para nossa saúde, para nossa alegria, né? O nosso contentamento e apreciação de vida, né? Então, onde é que a gente está focando o nosso tempo? Né? E aí eu já vejo, eu tenho uma visão que transcende a própria meditação com respeito a isso, né? Ah, mas então o melhor foco seria então meditar, renunciar à vida mundana? Eu diria que não. Eu diria assim, onde é que você quer focar? Onde é que você gostaria de usar o seu tempo? Né? Nós temos aí, digamos, 10 décadas de vida. Né? Vai passar. Né? Passar uma década, passar duas, passar três. Eu já estou entrando na quarta. Né? E aí tem mais algumas décadas. E essas décadas vão passar. Então, no que a gente gostaria de dedicar nosso tempo de vida, as décadas que a gente tem de vida, né?
ao que a gente gostaria de dedicar, né? Esse é o ponto. Esse é o grande ponto, assim, né? Então, talvez, se a gente pensasse no Buda, assim, a gente poderia pensar, né? Talvez do ângulo dele, ao que ele gostaria de dedicar a energia dele, né? Então, se ele olha para o metrô, assim, talvez ele não... Ele sentisse que ele não gostaria de dedicar a vida dele a estar, né, de terno e gravata, entrando no metrô lotado, indo trabalhar e voltando para casa cansado, no outro dia a mesma coisa, e sem parar, assim. Talvez ele não tivesse essa perspectiva de mundo, né? De que isso fosse o jeito que ele gostaria de dedicar a vida dele, né? Então, a gente pode ir em busca de cenários onde existem exemplos de pessoas que dedicam a sua vida de uma forma diferente e que sobrevivem, né, de uma forma diferente. Vivem a vida de uma forma diferente, que talvez tenha mais a ver com aquilo que a gente gostaria de viver, com aquilo que a gente gostaria de dedicar ao nosso tempo de vida, né? Bonito, né? E dentro, dentro dessa questão que o Lama falou, de a gente começar a sonhar uma nova realidade, etc. De onde é que a gente poderia tirar essa confiança de que é possível? Porque às vezes a gente vai conversar, né, com as pessoas e é como se tivesse uma coisa um pouco apática, sabe? Então, é como se a própria pessoa tivesse desistido dela mesma. Assim. Sim, é. Eu diria que, no primeiro momento, ou cesse ou reduza ao máximo redes sociais, porque existe um processo de comparação muito grande, né? A pessoa, ela olha para os outros e aí ela pode se sentir muito pequena. E ela olha para uma ilusão, na verdade, nas redes sociais. A gente está todo mundo no mesmo barco existencial, não importa a imagem que a gente poste no Facebook e no Instagram. Né? Então, eu acho que a gente deve se sentir mais do que se comparar, né? Se sentir mais e se comparar menos. E aí descobrir dentro de nós os valores que a gente tem, os valores que a gente aprecia, que a gente valoriza, né? E se descobrir boa a gente é, né? E acho que esse é um primeiro passo, assim, sabe? Porque eu vejo que a meditação não é para todo mundo, mas ser humano é para todos os humanos, né? Então, qual é que é a natureza da humanidade? Né? Se conhecer melhor, né? Conhecer um pouco melhor o seu corpo, conhecer um pouco melhor suas emoções, conhecer um pouco melhor a sua mente. Isso é muito potencializador, muito empoderador no desenvolvimento humano, né? E aí o jeito que você vai se conhecer melhor não importa muito. Pode ser através da meditação, pode ser através do budismo, pode ser através de uma relação terapêutica, né? Através do esporte, através da arte marcial, através de várias coisas, né? Através da própria profissão, do próprio trabalho. A pessoa pode se conhecer, pode reconhecer suas potencialidades, pode se tornar uma pessoa. Agora, se for especificamente dentro do budismo, aí eu acredito que a pessoa deve iniciar pelo cuidado, cuidar da sua vida. Porque se a gente olha para o budismo, uma das coisas principais na tradição budista é a atenção, né? Estar mais atento. E para mim, a palavra que melhor mostra a atenção é o cuidado. A gente cuida. A gente cuida de si,
cuida daquilo que nos circunda, cuida das pessoas que estão ao nosso redor, cuida por onde andamos. É o cuidado. A gente começa a cuidar da nossa realidade. Esse é o meio, assim. A gente vai começar a andar melhor. Se a gente cuidar da nossa realidade, cuidar do ambiente onde a gente está, cuidar de si, né? Cuidar das pessoas ao redor. Quando a gente começa a cuidar das pessoas ao redor, elas começam a cuidar da gente também. E aí a gente, daqui a pouco, rapidinho, a gente sai de panoramas mais depressivos, assim. Porque a gente se conecta de novo, né? Acho que cuidado, acho que essa seria a palavra, assim. Aprender a cuidar. É. E o Lama então recomendaria, como é que eu posso dizer, esses fatores são indissociáveis. Quanto mais eu estou atento ao que acontece ao meu redor, mais eu ofereço cuidado. Com Ou certeza. Com certeza. Quando a gente diz cuidado, a gente está engatilhando a atenção na pessoa. Ou em si mesmo, né? Quando a gente diz para si mesmo, cuidado. Se a gente perceber, a nossa mente para em atenção. Se a gente dizer atenção, a gente está presente com uma melhor, digamos, melhor aparelhado para cuidar, com atenção, né? Então, eles são indissociáveis. Cuidado e atenção. Eles são inseparáveis, assim. Agora, é claro, né? Existem vários níveis de cuidado também. A gente pode ter cuidados egoístas, né? Onde a gente está pensando só em si mesmo. Então, eu vou cuidar, independente se o mundo ao meu redor seja prejudicado, né? Eu vou cuidar de mim, da minha vida, da minha família, ou do meu propósito, da minha meta, né? Então, existem muitos níveis de cuidado, mas esses níveis de cuidado, eles, eles não são satisfatórios, assim. Acaba que a nossa vida, a vida, ela revela que você não existe sozinho, né? Então, você precisa de uma zona de cuidado, e não só do autocuidado, né? Para sobreviver, assim. nem que seja na hora do enterro, né, Lama? A vida revela que você Com não certeza, está sozinho, assim. com certeza, com certeza. Na hora do enterro, na hora da doença, né? A doença é uma coisa maravilhosa para nos revelar assim quão importante é as zonas de cuidado, né? Quem fica doente assim, muito doente e recebe o cuidado de um enfermeiro, de um médico no hospital, aquela pessoa passa a ser preciosa na tua vida, assim, Uhum. né? Às vezes ela te deixa sozinho na maca lá, aí passa umas horas, ela volta e você olha assim, com um brilho no olho para aquela enfermeira, para aquele médico. Sente cuidado, assim, ele, né? Uma pessoa Não que... precisa, Oi? não precisa saber o nome da outra pessoa, né? Não É, precisa ter só o afeto ali. ou até a humanidade, né? Tem alguém me cuidando aqui. Não é isso, assim. E para aqueles que estão nesse processo, assim, de escolha, né? Ou seja, eu escolhi viver na cidade. Eu escolhi sobreviver dentro de um sistema que opera com uma visão consumista, capitalista e competitiva. Né? Se a gente escolheu viver nesse sistema... Ah, mas como viver em outro sistema? Bom, eu escolhi, tem várias formas de viver. Eu conheço pessoas que Uhum. vivem em comunidades alternativas e vivem do plantio, né, da agricultura. Né, e tocam violão quase o dia inteiro, assim, só saem do violão e dos banhos de cachoeira quando precisam ir plantar ou cuidar da roça. Aí trabalhou, volta lá, eu toco violão, eu conheço, tem uma galera assim, amigos assim, sabe? E essa é a escolha deles, né? Eu, na minha juventude, eu escolhi ser um monge nos Himalaias. E fui ser monge, né? Existem outras formas de viver além desse sistema, né, moderno, entre aspas, assim, né? Agora, se a gente escolheu viver dentro desse sistema, escolheu ter uma família, ter filhos, trabalhar, exercer uma função dentro desse sistema, como que a gente faz? É possível a gente se desenvolver? Com certeza, né? Sem dúvida, assim, né? Eu acho que talvez eu, você e aqueles que estão nos assistindo aqui nesse momento somos exemplos disso. A gente está numa live,
né? Todos nós temos internet, temos um celular, né? Temos custos de vida, de alguma forma a gente está nesse sistema, assim, né? Provavelmente quem está nos Himalaias, lá numa montanha ou numa comunidade alternativa, não tem a internet para ver a live. Então, para aqueles que fazem parte desse cenário aqui, né, somos todos exemplos de que podemos nos desenvolver dentro desse cenário. E é um cenário desafiador, então o desafio ele faz tu crescer, né? Então, tu aprender a dançar no meio de um cenário desafiador te faz um grande dançarino, né? Um dançarino que até mesmo os grandes yogis dos Himalaias vão olhar e vão admirar a sua dança. Porque eles vão olhar e dizer, cara, nunca aprendi a dançar desse jeito. A gente aprendeu a dançar no meio da adversidade, no meio da tempestade, no meio das dificuldades, né? Aprendemos a andar no meio dessas dificuldades. Então a gente se transforma em grandes guerreiros mesmo, como os bodhisattvas, né? Então, no meio da adversidade e, de alguma forma, despertando no meio da adversidade, abrindo o coração no meio da adversidade. Em vez de se fechar, né? Porque na adversidade muitas vezes faz a gente se fechar, né? Se defender, né? Então a gente está trabalhando o nosso coração no meio disso, assim, aprendendo a amolecer ele, a abrir ele e a se conectar de uma forma mais genuína com as pessoas, mesmo num cenário tão desafiador, né? Então isso é extraordinário, né? Um mestre, um grande mestre, né, reconhecido no budismo tibetano que aponta isso é Dzongkar Khyentse Rinpoche. Dzongkar Khyentse Rinpoche ele diz claramente que aqueles que vivem no meio das cidades e conseguem progredir dentro do Dharma, eles são estrelas no céu durante o dia, assim, né? São pessoas raras, né? Porque é um cenário que não é tão promovedor de um caminho interno. Então, eu acredito que todos nós que praticamos o caminho interno, né, do autoconhecimento, da meditação, da yoga, em meio a esse cenário, todos nós já somos vencedores, já somos vitoriosos, assim, agora. Não sei se isso pode ajudar na autoestima. Que é basicamente isso. Lama, faltam 10 segundos para acabar e a gente vai ser banido. Tu quer falar mais? Eu acho que a gente podia fazer um esforço, né, se dedicar a presenciar mais o movimento da vida do que se fixar em atribuições de sentido que a gente deu à vida, aos momentos da vida, às pessoas ao redor. Não cristalizar a vida, porque a vida não pode ser cristalizada. A gente está em constante mudança, as pessoas estão mudando constantemente. Quando você olha para as pessoas, não olha com o olhar de ontem. Elas já mudaram, é outra pessoa, né? Seja generoso o suficiente para dar uma oportunidade da pessoa poder ser o que ela é e não a sua memória dela de ontem, né? Eu acho que a gente podia treinar isso, né, entre nós, nas nossas relações e com a realidade, assim, sem solidificar, sem cristalizar ela, né? Deixar que ela se movimente e a gente vai andando junto. Ah, obrigado, Lama. Prazer, querido, prazer. Prazer conversar contigo. Bem, então. Até a próxima, Lama. Tá bom, um Tchau. abração. Tudo de bom, querido. Tchau, tchau. Também. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Um abração.